Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso Minutos de Reflexão de primeira quinta-feira, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui, no capítulo 6 da parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. E hoje nós vamos nos ater a uma única questão. Mas que não pensa, nossa, uma questão só é a questão 257, que não é uma questão daquelas de pergunta e resposta, como a maioria das questões do Livro dos Espíritos. Essa aqui é como algumas que nós já estudamos aqui, sobre as quais nós já conversamos. Trata-se de um texto. Então, nós vamos falar sobre essa questão que se intitula Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Em primeiro lugar, o que seria um ensaio teórico? Bom, um ensaio teórico é uma reflexão que uma pessoa faz com os seus argumentos sobre um determinado tema e não tem nenhum compromisso de apresentar provas sobre esse tema. Ou seja, ela só faz argumentações que vieram do seu entendimento sobre um tema. Então, gente, é como se fosse um pontapé inicial sobre um assunto, permitindo que essa reflexão seja base para um estudo mais aprofundado sobre o tema. E qual que é o tema? É a sensação dos espíritos. O que é sensação? Sensação é a capacidade que nós temos de detectar sentidos, como toque, visão, som, movimento e a dor física. Já a percepção é a forma como o nosso cérebro ele processa e comunica essa sensação para o resto do nosso corpo. Então, isso aqui é uma reflexão do Allan Kardec acerca da sensação dos espíritos, principalmente sobre a sensação de dor. Olha, para nós, almas, nós sabemos que alma é o espírito encarnado. Então, para nós que somos almas, o nosso corpo é o instrumento onde nós sentimos a dor. Ele é a causa primária ou imediata da dor, porque tudo repercute nele. A alma tem a percepção da dor, por quê? Porque nosso cérebro envia essa percepção para nós, e nós sentimos a dor. Essa percepção, o que é? É o efeito da sensação, é o efeito da dor. A lembrança da dor na alma pode ser muito penosa. A recordação de um mal físico pode produzir o efeito desse mal. O que é o efeito desse mal? É a sensação de sentir tudo aquilo de desagradável que nós sentíamos quando estávamos nesse mal, nessa doença, ou seja, colocando tudo, sentir a dor dessa doença. Dá um exemplo para vocês. Olha, eu mesmo, há alguns anos, eu sofri um atropelamento
maioria dos dentes da parte inferior, da arcada inferior. Depois de muitos raio-x, muitos exames, ficou decidido que eu faria implantes da maioria dos dentes que estavam faltando. Foi um tratamento muito longo, por mais de 7 meses, e extremamente doloroso. Mas por fim deu tudo certo, coloquei os implantes, tudo cicatrizou, ficou tudo ok. Porém, durante algum tempo após essa cirurgia, que foi extremamente dolorosa, quando já não havia mais nenhum vestígio da cirurgia, do tratamento, ou seja, estava tudo cicatrizado em perfeitas condições, às vezes eu sentia a dor da cirurgia, na região aqui na mão. Então, o que era isso? Eu estava com a boca ainda machucada pela cirurgia? Não estava. Mas o meu cérebro ainda não havia entendido que aquilo tudo já tinha passado, já estava cicatrizado. Então, às vezes, eu sentia dor. Mesma coisa ocorre com as pessoas que amputam um membro, cortam um membro. Por exemplo, pessoas que amputam uma perna costumam dizer que às vezes sentem coceira naquele membro que já não existe há muito tempo, não é? Não é no membro que não existe mais que está o ponto de partida da dor. O que existe apenas é que o cérebro guardou essa impressão e ainda não se livrou da percepção dessa dor. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com o que nós pensamos. Enquanto estamos assim, sentindo efetivamente a dor física, a gente pensa constantemente nela. Então, depois que aquela dor física para, às vezes, o nosso cérebro leva um determinado tempo para poder entender que aquela dor não existe mais. Fala, não, para, não vou mandar mais essa percepção, porque a dor não existe. Certo? Isso ocorre conosco, enquanto almas, espíritos encarnados. E a dor dos espíritos? Como é que será que ela é? Olha, gente, nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós chegamos na vida espiritual do mesmo jeito que nós estávamos aqui. Então, esse mesmo fenômeno da percepção da dor acontece nos sofrimentos do espírito após a morte. Né? E como que a gente pode comprovar isso? Se a gente fizer um estudo mais aprofundado sobre o perispírito, que nós vamos ver, já vimos algumas vezes, já sabemos que o perispírito é o laço que prende a matéria ao espírito, ou seja, que prende o corpo ao espírito. Então, um estudo aprofundado do perispírito vai nos comprovar isso. Os médicos que conseguem visualizar os espíritos desencarnados, muitas vezes tem alguma, é raro, mas acontece. Algumas manifestações que são tangíveis, ou seja, podem ser tocadas. Outra comprovação é o estado em que o espírito se encontra por ocasião da morte dele. A ideia que ele tem de que ainda está vivo, né? Então, gente, como nós falamos agora, o perispírito é o laço que une a matéria, o corpo, ao espírito. Ele é o princípio da vida orgânica, né? Mas não é o princípio da vida intelectual, porque a intelectualidade reside no espírito, no perispírito.
Mas além de ser o princípio da vida orgânica, ou seja, o princípio corpo, que rege o corpo, o perispírito é também o agente dessas sensações exteriores, inclusive a dor. No corpo, quando estamos encarnados, no corpo físico, são os órgãos, coração, pulmão, membros, etc., que servem de conduto para o perispírito. Por quê? Porque os órgãos localizam a dor. E o perispírito percebe que a dor está localizada em determinado órgão. Tá? Agora, e no espírito, após a desencarnação? O espírito não tem órgãos, não é? Então, essa percepção é o quê? Ela é geral, ela atinge todo o perispírito. Todo o perispírito pode sentir essa dor, que não é essa sensação que não é localizada mais pela ausência do corpo físico, certo? Quando são libertos do corpo, os espíritos podem sofrer? Podem. Mas esse sofrimento não é corporal, é mais um sofrimento moral. Mas eles se queixam de terem sensações como frio, como calor. A dor que o espírito desencarnado sente não é uma dor física, é um vago sentimento íntimo que às vezes nem o próprio espírito compreende bem. Por quê? Porque a dor no espírito não está localizada, né? Não existe órgãos, né? Não existe corpo, então a dor não está localizada. É mais uma lembrança que uma realidade. Porém, esta lembrança é igualmente danosa, certo? Na maioria dos casos, a sensação de dor do espírito é isso, é uma lembrança. Entretanto, algumas vezes há mais do que uma lembrança. Por quê? Vou explicar. Por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Em alguns casos, durante os primeiros minutos após a desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação na qual ele se encontra, na qual ele se acha. Ele sabe, ele acha que não está morto. Por quê? Porque ele se sente vivo. Ele vê a um lado o corpo, que ele sabe que é dele, que ele sabe que ele pertence, mas não compreende por que ele está separado do corpo, porque ele acha que ele está vivo. Por exemplo, o suicida. O suicida, nós temos uma história que foi contada por um autor espírita no qual ele conversava com o mentor e falava: não, eu não estou morto. E acrescentava assim: no entanto, eu sinto os vermes a me roer. Quer dizer, sentia a dor de algo o roendo. Gente, os vermes não estavam roendo o perispírito dele, muito menos o espírito. Roiam o corpo. Porém, como não era completa a separação do corpo e do perispírito dele, havia uma espécie de repercussão moral daquela sensação que transmitia ao espírito o que estava ocorrendo com o seu próprio corpo. Aí, nesse caso, não é uma lembrança, não é uma reminiscência, porque, enquanto vivo, ele não foi ruído por lugar nenhum. Então, essa sensação de dor não decorria de uma lembrança. Havia o quê? O sentimento de um fato da atualidade. Então, gente,
A sensação de dor no espírito tem duas causas. Uma é a lembrança da dor passada na vida que ele decidiu deixar, e a outra é o fato da realidade que ele está vivendo naquele momento, o fato atual. Né? E os espíritos públicos, vocês podem perguntar, como é que é para eles essas sensações? Gente, nós vimos aqui que é pelo perispírito que as sensações agradáveis ou desagradáveis se transmitem ao espírito. Quando o espírito é puro, ele é inacessível a algumas dessas sensações, mas é acessível a outras. Com relação às sensações que provêm unicamente da influência da matéria que nós conhecemos, os sons dos instrumentos, das flores, etc., ele às vezes nem se lembra, não existe essa lembrança, porque ele já evoluiu o suficiente. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um formato indefinível para nós. Essas sensações nós não podemos alcançar em sentido de maneira alguma. Por quê? Porque somos como cegos de nascença diante da luz. Sabemos que existe um mundo superior em evolução, mas por meio disso nós não sabemos. Esse ponto escapa ao nosso conhecimento porque ainda estamos longe na escala espírita dos espíritos puros, né? Ainda estamos em processo de evolução espiritual. Os próprios espíritos puros, elevados, não podem nos informar nada sobre isso não, porque a nossa linguagem é inadequada para que eles possam exprimir essas ideias tão elevadas. Ok? Agora, isso não acontece com os espíritos impuros, com os que têm o perispírito mais denso, o que modifica a percepção, não é? Eles ouvem o som da nossa voz, mas não fazem isso com o auxílio da palavra, não é necessário falar, eles ouvem apenas pela transmissão de pensamento. São sensações, né? A alma ou o espírito tem em si mesmo a faculdade de ter todas as percepções. Enquanto encarnados, essas percepções são limitadas pela grosseria do nosso órgão, dos órgãos do nosso corpo. Agora, na vida extracorpórea, essas limitações se vão desanuviando à proporção que o perispírito se liberta do corpo físico. Tanto nós chegamos à conclusão que os sofrimentos que todos passamos na Terra são sempre consequência da maneira pela qual nós vivemos. Resulta dos laços que ainda nos prendem na matéria. Quanto mais livre nós estivermos na influência da matéria, menos sensações dolorosas nós vamos sentir. Então está nas mãos do Espírito liberto da carne libertar-se dessas influências mesmo durante a vida atual. Nós temos o livre-arbítrio, que é a faculdade de escolha entre o bem e o mal, entre o fazer e o não fazer. E podemos começar essa libertação na vida presente, na vida atual.
Como que a gente pode fazer isso? Tentando dominar as nossas paixões, não alimentando ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não nos deixando dominar pelo egoísmo, nutrindo bons sentimentos, praticando o bem e não dando às coisas desse mundo importância que elas não merecem. Difícil, né? Difícil mais. A gente passa a vida inteira tentando, errando, na maioria das vezes, mas o importante é não desistir de forma alguma. Então, se nós pelo menos estivermos praticando ou tentando praticar essas ações que falamos aqui, mesmo encarnados, nós já estaremos em depuração, nós já estaremos nos libertando do jugo da matéria. E quando deixarmos o nosso corpo pela desencarnação, não vamos mais sofrer essa influência. Não teremos, não sentiremos mais, principalmente a dor física, que não existe no espírito desencarnado. Nenhuma recordação dolorosa nos irá dos sofrimentos físicos que por acaso tenhamos padecido enquanto encarnado. Por quê? Porque isso atinge apenas o corpo e não o espírito. E a base da nossa consciência vai nos libertar de qualquer sensação de sofrimento físico causada pela lembrança do que sofremos. A vida espiritual é fonte de inesgotável ventura para aqueles que seguiram um bom caminho. Daí a gente conclui o quê? Aos que sofrem lá no mundo espiritual, o sofrimento acontece porque o quiseram enquanto encarnaram. E, portanto, só de si mesmo se pode retirar. Nesse mundo ou na parte espiritual. Olha, esse nosso ensaio teórico aqui, né, é o seguinte: a gente concluiu que o amor de Deus por nós se manifesta em todas as coisas, inclusive nos ensina a como nos prepararmos bem para o retorno à vida espiritual. Então é hora de aproveitar esses ensinamentos que Allan Kardec nos trouxe através do livro dos Espíritos. Gente, toda encarnação é uma nova oportunidade para a evolução espiritual. Todo dia que amanhece é um novo começo. Então nós agradecemos a todos que estiveram conosco até esse momento, reencarnados e desencarnados. E na semana que vem nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos e contamos com todos os Gratidão.